Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só há alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo os meus defeitos, minhas falhas, ficou, Jesus. Aí tem um trecho que é um trecho mais inicial que fala: se você cair, Jesus levanta. Se você estiver doente, Jesus te cura. Se tiver questões, Jesus é resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Quando oras, Jesus ouve o teu clamor. Quando sofres, Jesus sente a tua dor. Quando precisas, Jesus responde com muito amor. Não é como o homem. Não. Não é como o homem. Não. E aí repete mais algumas vezes. Com certeza, você também ouviu muito essa canção por esses últimos meses e dias. E eu quero compartilhar com vocês uma visão sobre tudo isso daqui. Alguns dias atrás eu escrevi um texto sobre essa canção, um texto que, ao ser tocado por essa canção, eu quis compartilhar uma reflexão com alguns amigos e eu tive uma boa repercussão e eu vou compartilhar aqui com vocês agora. E essa música ela carrega um peso de verdade e por isso que ela tocou o coração de muita gente, principalmente o meu. Me coloco aqui como uma das pessoas que foi muito tocada por essa música, né? Existe uma coisa do qual nós nunca vamos estar preparados na nossa vida, que é as horas amargas e as horas escuras, né? E é o momento onde todos nós pensamos que estamos sozinhos, que pensamos que não tem ninguém. Nos perdemos muitas vezes, né? Mas Jesus está lá. Nunca estaremos prontos para as horas escuras, aqueles momentos amargos em que a alma sangra silenciosamente e o mundo parece seguir indiferente. Nessas horas não é apenas a ausência dos outros que machuca, é a dificuldade de lidar consigo mesmo, com a própria dor e com a própria sombra. Mesmo quando há gente por perto, mesmo quando há influência, afeto, presença, ainda assim há um vazio, porque a escuridão da alma tem esse poder de isolar. Nesses momentos, uma pergunta grita dentro de nós: quem realmente me entende? Essa música ela não tenta responder, ela não justifica a dor, ela não explica o abandono, ela só mostra que isso existe na vida da gente e sempre vai existir. Não importa o quanto você tenha, o quanto você represente, nas horas mais profundas da sua dor, apenas um vai estar lá. E eu vivi isso recentemente, tá, pessoal? A partir de agora, o texto que eu escrevi para o pessoal, eu falo um pouco sobre o que eu vivi. Porque mesmo cercado de tantas pessoas, mesmo tendo cuidado de tanta gente, mesmo tendo dado tanto de mim em tantos lugares, chegou um tempo de escuro na minha vida também. E o silêncio veio junto, a escuridão chegou, né? Enfim, foram dias longos, noites frias, semanas pesadas, eu fiquei bem produtivo em muitas coisas. Havia só escuridão, silêncio, e eu nunca culpei ninguém por isso, porque a escuridão ela tem esse poder, ela cega, ela afasta, e às vezes você não é esquecido, você apenas não fica alcançável, você não quer ver ninguém, você fica inalcançável, essa é a realidade. Mas Jesus ficou, ele ficou, e hoje eu reconheço muito, hoje talvez naquele momento que eu estava passando por isso eu não via, não sentia, mas hoje eu consigo olhar para trás e ver que ele estava lá, ele sempre esteve lá. Não vai ser fácil gravar o restante, mas eu vou continuar. No começo confesso que não percebi, achei que ele tivesse me deixado. Porque quando você está cercado de muitos, acredita que a ausência de todos também é a ausência dele. Foi um erro que eu cometi, tá? Às vezes você está cercado de pessoas, você sempre está rodeado e fazendo muita coisa. Quando você para tudo, vem a escuridão, você confunde. Eu tive infelizmente esse erro de pensar que todos estarem longe de mim era Deus também estar longe de mim. Isso não acontece, tá? Ele nunca sai de perto. Aí foi quando meu grito cessou, quando a minha alma já não buscava mais respostas, foi quando eu acalmei o coração e percebi que eu podia senti-lo
e aos poucos eu comecei a senti-lo. Hoje eu compreendo o valor das horas amargas, porque elas me ensinaram o que o conforto jamais teria me ensinado. Não é sobre lugares, não é sobre igrejas, não é sobre títulos, não é sobre ministérios, de quem você é filho, o que você carrega, qual é o seu sobrenome. Não é sobre você ser aceito e também não é sobre você ser reconhecido, exaltado e tudo mais. É sobre entender quem de fato nunca saiu do seu lado. Mesmo quando você mesmo não se reconhecia mais. Jesus não está preso a um templo, a uma imagem que criaram dele. Ele não está preso a uma instituição. Ele não está preso. Ele está presente onde você estiver. Se você ainda tiver com um copo de bebida na mão, se você tiver com cigarro na mão entre os seus dedos, se você estiver numa casa onde já não tem mais sentido, se você estiver no meio de briga, no meio de discórdia, se você estiver vivendo uma vida impura, imunda, se você estiver num ambiente de pecado, em resumo, ele ainda está lá. Não com o dedo para te acusar, mas ele está lá com os braços estendidos para que você o sinta, para que você sinta a presença dele, mesmo no meio da podridão. Ele não está esperando a sua perfeição. Nossa, isso é tão legal de entender. Ele está esperando o reencontro com você. Jesus conhece todas as suas falhas, todas, e mesmo assim, ele não desiste de estar com você. Essa é a graça que não se explica, que apenas se sente e se vive. Essa é a fidelidade que não depende de nenhum merecimento, mas apenas do amor de Jesus. Eu sei, tá? Que assim como eu passei, muitos de vocês também já passaram por isso. E talvez alguns estejam ainda passando por esse vale silencioso. Aquele lugar onde a correria não cala o vazio, onde as tarefas não preenchem a ausência, onde a rotina esconde a dor, mas não cura. Sei que essa canção ela é tão simples, mas ela é tão profunda, e eu espero que o seu coração, de alguma forma, consiga provar do amor de Deus e principalmente senti-lo. É curioso como mesmo conhecendo esse amor, mesmo nós conhecendo esse amor, às vezes nos perdemos. E às vezes nem é por rebeldia, às vezes é por uma distração ou por algo que aconteceu inesperadamente. Às vezes não é por falta de fé, às vezes é por excesso de carga que você carrega. Às vezes nós vamos nos envolvendo com tanta responsabilidade, com tantas coisas que vão, tomando uma forma onde você não está conseguindo mais parar para cuidar de você. E aí, no fundo, a chama, que é Ele, Jesus, vai se apagando. E quando vem um momento de escuridão, você já não tem forças, porque essa chama está tão baixa que não é suficiente para você se levantar. Tem um trecho aqui do texto que eu escrevi que diz assim, Jesus, ele nunca me deixou. Essa é uma verdade que não vem da boca, vem da alma. Ele não é como homem. Homens falham, homens decepcionam, homens prometem o que não conseguem cumprir e muitas vezes amam só até onde convém. Você precisa entender isso que eu acabei de ler. Volta o vídeo e escuta novamente, se for necessário. E talvez... eu faço um pedido de desculpa no texto. Eu falo assim, talvez até eu já tenha decepcionado alguns amigos, irmãos, pessoas que às vezes se apoiavam tanto naquele Felipe forte, o cara perfeito. E às vezes ver eu me afastar foi um motivo de machucá-los. Ou eu machuquei alguém. Tantos já me falaram, fiquei preocupado com você. E de verdade, olhando hoje com mais maturidade e fé, talvez até a minha vida tenha sido um sinal para você. Não para te afastar, mas para te lembrar de não olhar para a direção errada. Porque muita gente hoje olha para a direção errada. Nenhum de nós é suficiente. Apenas Jesus é. Apenas Ele tem os ombros largos o bastante para carregar todas as nossas dores.
todas as nossas culpas, as quedas. Só Ele permanece quando todos se vão. E eu só queria compartilhar isso com você. Volte para Jesus, olhe para Jesus, trabalhe em você o perdão das pessoas ao seu redor. Peça perdão para as pessoas ao seu redor e seja curado. É um processo, mas Jesus nunca deixou você. E para encerrar, eu sei que eu já li bastante do que escrevi, mas hoje podemos viver um Jesus real, um Jesus que entra no nosso vale, senta conosco no chão, enxuga as nossas lágrimas e nos ouve mesmo em silêncio. Um Jesus que não nos condena, mesmo quando nós mesmos nos condenamos e desistimos de nós. Um Jesus que fica lá quando mais ninguém fica. Esse é quem tu és. Esse é Jesus. Qualquer outro comentário fora disso, desse amor, tenha cuidado. Jesus te ama. Jesus te ama e te ama muito, porque eu experimentei desse amor e tenho experimentado dia a dia. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém que precisa ser curado.